Olá, queridos, bom dia para vocês. Sabe, eu estava muito ansiosa para poder chegar na sua casa com essa mensagem especificamente, com a responsabilidade deste momento em que estamos vivendo, os últimos dias da Terra, mas nestes últimos dias com esta mensagem. E vou te explicar por quê. Na nossa casa, eu me lembro do meu pai sentado, lutando conosco, a família, para que a gente pudesse ler e estudar a respeito das coisas que nós estávamos sabendo que haveriam de acontecer, porque a nossa igreja tinha contado. E meu pai trouxe para casa, comprado de um colportor, um livro Grande Conflito. Ele era em 4 volumes. Eu imagino que você nunca viu o livro Grande Conflito dessa maneira. 4 volumes, e eles eram coloridos, tinha várias fotografias por dentro, umas imagens interessantes, e numa das páginas, inclusive, tinha a volta de Jesus. E eu era criança, ficava imaginando aquilo, tinha uma menininha sentada com seu pai, ali em pé, aliás, com seu pai, e junto com a mãe, e eu sempre me imaginava eu, meu pai e minha mãe juntos, esperando Jesus Cristo voltar. E o mais impressionante disso tudo era, com certeza, a mensagem que nós ouvíamos meu pai lendo para nós. A mensagem de um Deus de amor ao mundo condenado. O mundo está condenado. E o Senhor Deus, em sua misericórdia e bondade, tem mandado sempre antes, aliás, Deus sempre avisa antes, para que seus filhos estejam preparados aquilo que vai acontecer. E eu fico pensando de você em casa, a seu respeito, a respeito da sua família. O que é que vocês mais precisam? Quais são as maiores necessidades do seu coração e da sua vida? E eu decidi gravar o livro Grande Conflito. O Senhor colocou em meu coração gravar toda a série Conflito. Patriarcas e profetas, profetas e reis, Desejado de todas as nações, Atos dos Apóstolos e Grande Conflito. E um certo momento dentro da minha casa, o Senhor Deus me fez sentar e escrever algumas coisas. E ao escrever estas coisas, eu entendi que o Senhor Deus estava me dando um caminho de como fazer, de que maneira fazer. Eu quero que você saiba que ao chegar na sua casa esse material, ele foi resultado de muitos anos. Primeiro no coração de Deus, depois da Igreja Adventista, ao trabalhar e cuidar para que esta mensagem fosse colocada no papel, a comando de Deus, e depois da nossa casa, ao tentar trabalhar esse material da maneira melhor que sabemos, para que você também fique sabendo e possa chamar pessoas para escutarem, para saber, para entenderem a respeito desta verdade. Chame seus amigos. Faça as pessoas entrarem nesse canal e estudarem isso. Irmãos, se tem algo que precisamos estar sabendo, é o que vai acontecer. Não pela simples necessidade de saber, porque nós confiamos no nosso Deus, mas porque o Senhor Deus deixou escrito, e se Ele deixou escrito, é porque nós devemos saber, não é isso mesmo? Eu quero orar com você. Você me permite orar com você agora? Permite que eu busque a Deus nesse momento, com a sua casa, pela sua família. Vou orar com você. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, bendito seja o Teu nome, porque o Senhor não deixou a terra sozinho, o Senhor não deixou o planeta sozinho depois do pecado. O Senhor veio com a solução, e ao vir com essa solução tão perfeita, porque tudo que vem da sua mão é perfeito, o Senhor entregou para nós, Pai de amor, repartirmos e darmos para o mundo. Eu te peço que essa pessoa que está ouvindo agora se sinta responsabilizada e corra, Pai de amor, em nome de Jesus, atrás das pessoas que ela conhece. E então, Pai de amor, que isso se espalhe como folhas de outono para todos os lugares do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Que você seja abençoado agora ao estudar essas verdades. No nosso ano bíblico de hoje, aliás, eu não sei se você já tinha parado para pensar, falta 45 dias para terminar o ano. 45 dias. Você sabe o que isso significa? Que você estudou durante todo o ano bíblico. Não pare no ano que vem. Estamos no finalzinho desse ano, nos últimos momentos, das últimas páginas da Bíblia e do Espírito de Profecia, desse conjunto tão bem feito que Deus deu para nós como povo. E você sabe que agora, alguns pela primeira vez, outros já se tornou costume, então tiveram suas vidas mudadas, porque a palavra de Deus sempre nos muda.
E no dia de hoje nós tínhamos que estar estudando o Salmo 146 até o Salmo 150. E eu quero que você pegue a sua Bíblia e nós vamos dar uma olhadinha nisso agora, para depois você ver a parte que nós já gravamos do material do Grande Conflito, muito bem explicado para você. Este material é para a sua vida. Pegue a sua Bíblia então no Salmo 146 e vamos estudar juntos. O Senhor Deus trouxe aqui para nós uma parte poderosa da mensagem que seu salmista deixou escrito em seu louvor. Eu queria que você pensasse que a maior parte de nós ainda não tem essa experiência tão viva com Jesus, de uma maneira tão clara com o Deus eterno. Não conhece Deus nessa profundidade que o salmista tem capacidade de falar. Olha o que ele diz. Aliás, ele tinha liberdade de dizer com seu Deus que queria louvá-lo, que ele tinha vontade de ter asas de pombas para voar e estar lá em descanso perto do Senhor. Ele compunha hinos, ele deixava escrito, ele compunha melodias e letras, todas elas louvando ao Deus do universo. E eu acho isso tremendo. É assim que eu acredito que são os hinos, para louvar unicamente ao Criador. Observe que coisa linda. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Que experiência tremenda. Você gostaria que isso acontecesse com você? Aprenda a ler os salmos, a ler a Bíblia fazendo oração. Sempre fazendo com que aquilo fosse parte e seja parte do seu culto ao Senhor. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Deles sai-lhe o espírito e eles tornam ao pó. Aqui no original está escrito sai-lhes o alento, sai-lhes o ar, né, que respiram, e eles tornam ao pó. Neste mesmo dia perecem todos os seus desígnios. É um salmo de amor ao Senhor Deus eterno. É um salmo que quer nos levar a entender que o Deus eterno é o nosso grande abrigo, o amor em vida, aquele que liberta os cativos e os encarcerados, como diz o verso 7. Ele sustenta a causa dos oprimidos e dá pão aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados e abre os olhos aos cegos. É como se o salmista estivesse detalhando e enumerando os benefícios que Deus faz. O Senhor levanta os abatidos. E se você é uma pessoa abatida, é com o Senhor Deus. Se hoje no seu dia você se sente assim, é com Ele que você deve buscar refúgio e alento. Ele ampara o órfão e a viúva, e Ele alimenta aqueles que não têm pão. Que bonito esse salmo, não é? O Salmo 147 é uma continuidade. Quem dividiu a Bíblia foram os homens. Mas eu não sei se você sabe que esta linguagem, tanto este salmo, desde o Salmo 45 até o Salmo, só para que você tenha ideia do que eu estou falando, até o Salmo 148, eram todos um salmo só foram divididos. Na verdade, isso aqui eram as músicas. Essas são letras de músicas do povo de Deus, de hinos do povo de Deus, tá? Então houve aqui uma ruptura, Salmo 147, que começa: louvai ao Senhor, e quão bom é cantar louvores ao nosso Deus, e quão agradável e decoroso é louvar a Deus. Aqui o salmista diz: o Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados e sara-lhe as feridas. Eu acho isso tremendo, né? O salmista não diria isso se ele não tivesse sentido isso em sua própria vida. Isso eu tenho certeza absoluta, porque nenhum dos escritores estariam falando de algo que aconteceu com outra pessoa, e sim da sua própria experiência com o Deus eterno. No Salmo 147, nós temos ali o verso 11, onde o Senhor Deus diz: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam no seu constante amor. Não é algo que é intermitente, que vai e volta, é constante o amor de Deus. O Salmo 148 também é um salmo de louvor, instigando que todas as pessoas da terra deveriam louvar a Deus, porque Ele fez uma lei que não passará. O comentário de Deus é esse: Ele fez uma lei que não passará.
Louvai ao Senhor desde a terra, vós monstros marinhos, todas as profundezas do mar, tudo, louve ao Senhor. E o Salmo 149 é um hino de triunfo, onde o Senhor Deus, na sua misericórdia, diz, louvai, e usando, porque eu quero que você entenda que o Deus de bondade usa os seres humanos para que eles tenham dons. Eu quero que você saiba que nenhuma pessoa desse planeta tem qualquer dom vindo de si mesmo ou nascido de si próprio. Tudo que os seres humanos possuem veio primeiro do coração de Deus. Todo dom perfeito vem de onde? Do alto, do Pai das luzes. O Senhor Deus instiga o coração humano para que lhe prestem louvores. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos, né? O Senhor Deus trabalha com o coração para que aconteça o que está no verso 4, porque o Senhor se agrada do seu povo e coroa os humildes com a salvação. Gente, a linguagem não é só poética, é verdadeira, é poderosa e é eficaz. E o grupo de salmos, de hinos do povo de Deus, termina com o Salmo 50, que é claramente um hino de louvor a Deus, onde diz assim, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o por seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério, com a harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros e louvai-o com símbolos antissonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia! Louvai o nome de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque tem dado, ofertado, concedido, conduzido o povo dele de várias maneiras. E não é diferente com isso que você vai ver agora na introdução. Fique prestando atenção à introdução do livro Grande Conflito e qual foi o trabalho que o Senhor Deus colocou na cabeça de Ellen White, a maneira como ele dispensou para ela uma maneira correta de trabalhar em cima destes acontecimentos que antecedem as visões que Deus deu para ela do Grande Conflito. Que Deus abençoe você agora ao escutar essa mensagem. Olá! Estamos juntos para seu programa A Tocha. Nesse primeiro momento, você vai entender por que esse nome tão significativo, tocha. Tocha significa instrumento que ilumina, que facilita ver e enxergar. E é exatamente o que queremos ao explicar cada detalhe do que iremos falar aqui. Você já pensou por que há tantas religiões? Será que é somente uma questão de escolha? Claro que não. Se a Bíblia é uma só, por que tantas pessoas no mundo seguem ideias diferentes a respeito de Deus? De onde vem tanta confusão a respeito desse assunto? Eu te garanto que existe uma resposta e uma solução. Veja, todos sabem ou deveriam saber que Jesus está voltando a este mundo para reorganizar o reino dele. Mas a quem ele levará consigo? Olha, quando há uma imigração para outro país, existe uma pesquisa muito bem feita pelo país onde se quer imigrar para ver se a pessoa que pede para ser aceito como cidadão está mesmo dentro das leis que regem aquele país. Nenhuma pessoa será aceita se não cumprir todos os requisitos. Então, quem são as pessoas que estarão prontas para irem morar com ele no reino dele? Que comportamento elas têm e no que elas acreditam? Na verdade, o que é estar pronto? Porque se vamos a outro país, o país de Deus, então precisamos saber quais são as leis que vamos encontrar lá. O que será exigido de nós? Neste programa, vamos explicar algumas coisas para você sair da dúvida. Será realmente uma tocha iluminando seu entendimento e seu caminho. Mas por que é necessário que você ouça esse programa? Porque você precisa estudar e saber sobre estas coisas. Aqui teremos respostas para a situação política do mundo. Um mundo onde a fome é maior hoje do que nunca antes na história da humanidade. As doenças nos venceram. Estamos perto de um colapso depressivo, hospitais lotados, problemas na educação. Você já parou para pensar de onde vêm as guerras? Por que ainda não existiu um tempo de paz? Sempre alguém lutando e guerreando em algum lugar. Pois então, meus amigos, vamos juntos com essa tocha na mão
entender qual plano grandioso existe da parte de Deus para solucionar tudo isso. Esta primeira explicação que eu vou dar para você agora é muito importante. No princípio, antes de tudo acontecer, o Senhor Deus havia criado os anjos. Entre os anjos, o Senhor Deus teve um anjo em especial que resolveu lutar contra Deus. O Senhor Deus tinha uma lei e esta lei era a base do seu governo. Esse anjo disse: para mim não precisa de lei. Eu não gostaria de viver dentro de algo que me tolisse. Ele via a lei de Deus como uma maneira de tolir a sua própria liberdade. Começou a passar isso para outros anjos. O Senhor Deus sabia que ele estava fazendo isso. Deu liberdade para ele agir. Deu liberdade para que ele aprendesse a confiar. O nome dele, Lúcifer, foi expulso do céu junto com os outros anjos pelo tamanho do problema causado e saiu procurando aonde morar. Nesse tempo, o Senhor Deus havia feito a terra. Adão e Eva, nossos primeiros pais, estavam aqui. E o Senhor Deus havia dito a eles, aos nossos primeiros pais, que a quem eles aceitassem por líder, se aceitassem o inimigo, haveriam de morrer. Porque eu preciso te explicar uma coisa. Vida só existe em Deus. Não existe vida em nós. A nossa vida tem que estar ligada ao Pai. Ele é a vida. Quando o pecado acontece, há uma ruptura. O pecado quebra a nossa ligação com Deus e nós morremos. E o Senhor Deus havia explicado isso para Adão e Eva. Lúcifer, então, estava procurando um espaço para morar e encontrou, infelizmente, em Adão e Eva, a oportunidade de morar aqui, porque eles arriscaram desobedecer a Deus. Adão e Eva haveriam de morrer. Nesse momento, o Senhor Jesus toma o lugar do homem, vem imediatamente à terra e se torna a oferta pelo pecado. Jesus, então, foi a oferta. Ele se colocou no lugar de Adão. Ele se entregou no lugar da morte de Adão. Ele fez uma troca. E ao fazer essa troca, Adão foi trazido de volta para o reino de Deus. A vida que Adão começou a viver era a vida de Jesus. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. No entanto, Caim decidiu seguir as instruções do inimigo que começou a morar aqui. Ele aceitou as orientações deste inimigo. E o incrível, meus irmãos, é que vocês precisam saber que quando uma pessoa aceita um líder para a sua vida, está aceitando que aquele o domine, está aceitando ser escravo. Foi isso que Caim aceitou de Satanás. 2 reinos então começaram a existir. Um reino do inimigo e o reino de Deus. O reino do assim eu penso e o reino do assim diz o Senhor. O Senhor Deus podia trabalhar naqueles que aceitavam sua direção, que aceitavam o Cordeiro, mas não podia trabalhar junto com aquele outro grupo do assim eu penso, que eram liderados por Satanás. No entanto, Deus amava muito o povo do assim eu penso e resolveu então ajustar, ajudar. Depois do dilúvio que houve nessa terra, o Senhor Deus chamou um dos descendentes do assim diz o Senhor e pediu: vamos conseguir ajustar e ajudar os outros. Então eu vou trabalhar com você, Abraão. Eu vou fazer de você uma grande nação para você ser o meu representante do seu povo, daqueles que nascerão de você, representantes meus na terra. De Abraão nós temos o povo judeu. O povo judeu, dessa história deste povo, nós encontramos Abraão, Isaque, Jacó. Jacó foi o pai das 12 tribos, essas 12 tribos que estiveram lá como escravos no Egito. O Senhor Deus levanta Moisés para tirar as 12 tribos do Egito e faz deles uma grande nação, a nação de Israel. E o incrível é que o Senhor Deus, ao educar o povo, ao falar para o povo a maneira de viver, não foi diferente daquela que ele explicou para Adão. O Senhor Deus sempre teve a mesma religião, a mesma maneira de agir. O incrível, meus irmãos, é que isso tudo aconteceu exatamente no meio do povo onde Jesus nasceu. Jesus nasceu no meio do povo judeu. Por que Jesus nasceu no meio desse povo? Porque era o povo escolhido. E por que ele teve que vir? O povo de Israel foi aceitando dentro de sua igreja, dentro de sua lei, dentro da sua religião, coisas que o Senhor Deus nunca tinha permitido. Quando Jesus chegou no meio do povo judeu, a religião estava totalmente diferente. Já não era mais a mesma. E o Senhor Jesus vivia a mesma que ele tinha ensinado para Adão, a mesma que ele tinha ensinado para Abraão. Ele nunca havia mudado. No entanto, o povo de Israel, acostumado com uma religião de formalidades, uma religião completamente diferente da que Jesus havia ensinado, não aceitaram Jesus. Jesus foi morto pelos nossos pecados, mas também por algo muito sério.
A política da época não aceitava Jesus. A religião judaica da época não aceitava Jesus. O incrível é que disso tudo, o Senhor Jesus, com a religião que deixou aqui após sua morte vitoriosa, a sua ressurreição vitoriosa, ele deixa os discípulos para que pudessem continuar trabalhando em prol de sua igreja. Os discípulos também foram mortos como Jesus. Após os discípulos, a igreja do Senhor, que nunca morreu, com todos os novos conversos, foram mortos nos calabouços da vida. Os nossos antepassados sofreram terrivelmente. Quando Satanás viu que ele não conseguia acabar com a igreja de Jesus através da morte, ele tentou trazer aquele tipo de atuação que já tinha funcionado com o povo judeu. Trouxe para dentro da igreja aquilo que não era do Senhor. E a igreja do Senhor novamente afunda. Mas a igreja não morreu porque permaneceram alguns fiéis. Aí entra o povo valdense, um grande povo do qual vamos falar nesta série. O povo valdense levantou bem alto a tocha da verdade. Trabalhou como nunca pela verdade do Senhor. Entre os grandes homens que o Senhor Deus trouxe para essa terra, entre os poderosos que levantaram sua igreja, nós encontramos nomes como de Martinho Lutero, John Hus, encontramos o nome de Melanchthon, de Wycliffe, encontramos o nome de John Wesley e outros. E agora, o Senhor Deus tem você como reformador dele. Jesus está voltando para reorganizar o seu reino e vai levar as pessoas que entenderam que ele deixou aqui uma tocha para iluminar o nosso caminho, para nos dizer o que fazer, como ser, como agir. A tocha, esta que deve estar em nossas mãos. A tocha veio sendo passada de mãos em mãos, desde o primeiro que a segurou, Adão, até o último que a entregará em sua conduta nas mãos de Jesus, quando voltar nas nuvens de glória, para buscar aqueles que aceitarem seus ensinos de vida e de conduta. E você gostaria de também levantar a tocha? De fazer na sua casa um espaço especial para que a mensagem do Senhor possa iluminar outra vida? Esta é a intenção dessa série, que pela graça e poder de Deus, todo o poder que o Senhor Deus vai dando na mão dos seus filhos e que nos foi passado com tanto sacrifício, outros que pegaram essa tocha lá no início, têm permanecido com ela levantada, iluminando o mundo e pela graça de Deus chegou a nossas mãos. Eu quero convidar você para que você faça parte disso também. A luz de Deus iluminando o mundo. Eu vou orar com você agora, para despedir você, para dizer que você é muito amado, que há um plano celestial para a sua vida e você faz parte do grande conflito. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, louvamos o Teu nome pela grande oportunidade que o Senhor nos dá, não só de redenção, mas também de acompanhamento até esse dia de acontecer. Te pedimos que seja com a nossa família hoje, que nos dirija, que nos encha o coração das coisas que precisamos passar às outras pessoas. Nos abençoe para que outras pessoas tenham a chance de saber, através de nossas atitudes, o que essa tocha, essa luz grandiosa que é a Bíblia tem feito em nossa vida e pode fazer na vida delas também. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço e até amanhã.